Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje aqui tem tudo para ser um vídeo muito dinâmico, muito didático e que vai te ensinar um ouro. Eu estou te entregando um ouro aqui na sua mão, basta você acompanhar o raciocínio que vai seguir nesse vídeo aqui para você aprender de fato como investir em fundos imobiliários e como ter uma renda mensal muito boa para você, mas primeiramente você tem que seguir o passo a passo. Não adianta querer pular etapa aqui, porque o que aconteceu, primeiramente, para te colocar a par de tudo. Há muitos anos atrás eu investi em fundos imobiliários. Depois de alguns problemas, acabei saindo dos fundos imobiliários. Não gostava muito assim do conflito de interesse que tinha. E aí, recentemente, voltei para os fundos imobiliários e vou te apresentar o que eu queria ter escutado há 10 anos atrás. Infelizmente, acabei não escutando, acabei colocando os pés pelas mãos ali e acabei me embananando todinho. E eu não quero que isso aconteça com você. É um vídeo muito aberto, muito franco, mas muito didático aqui, que eu vou te mostrar diretamente aqui da área da B3, quais os fundos imobiliários que eu tenho, quanto que eu recebo por mês de rendimento. A gente vai fazer também uma simulação, se a gente continuasse investindo nesses mesmos 3 fundos, para daqui a 10 anos, quanto que a gente teria, e os 3 pilares que você precisa seguir para você ter uma carteira vencedora de fundos imobiliários no longo prazo. Então, é um vídeo sensacional. Acompanha tudo aí. Quando a gente começa a falar de fundo imobiliário, a gente entra no Google ou coloca no YouTube mesmo, como ganhar dinheiro com fundo imobiliário, como ter renda passiva com fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário, querendo ou não, são imóveis, né? Vamos dizer assim, tem os de tijolo e tem os de papel, mas vamos trazer para o lado do tijolo, para o lado do imóvel. E é muito comum entre os brasileiros o quê? Viver de renda. Aquela pessoa, aquele seu tio, aquele seu avô, seu pai, sua mãe, algum familiar seu que vive de renda porque tem alguns imóveis e vai lá e aluga esses imóveis e com esses rendimentos ele acaba complementando a renda dele ou simplesmente vivendo daquela renda de imóveis ali dele. Ótimo, isso daqui é muito característico na vida do brasileiro e é por isso que o brasileiro gosta de fundo imobiliário, porque é mais fácil você ter acesso a um fundo imobiliário que custa R$10, R$20, R$100, do que você simplesmente se dispor de um valor muito alto para ir lá e comprar uma casa, comprar um apartamento para alugar. Isso daqui tá todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo com o mesmo raciocínio. Ótimo, não é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Mas a forma como é feito, quando você está lá procurando no Google, no YouTube, como viver disso, a forma como é ensinado, infelizmente, é errada. Porque muita gente acaba ensinando de um jeito que é ruim para o pequeno investidor. Porque as pessoas, elas falam assim, elas acham que é tudo muito fácil. Olha, só basta você comprar esse fundo imobiliário aqui que está pagando 15, 16% ao ano. Você vai viver de renda para o resto da sua vida. Só que a pessoa não conta que aquele fundo imobiliário que ela está, às vezes, indicando ou mostrando para aquela pessoa, na verdade é uma bomba relógio que está próximo de explodir. E eu jamais vou fazer isso aqui com vocês porque eu não queria que fizessem isso comigo lá atrás e principalmente agora. Então, eu vou mostrar para vocês os 3 fundos imobiliários que eu tenho hoje, que estão me gerando mais de R$500 por mês, mas aí a gente para e pensa e fala assim, poxa, se a gente colocasse alguns fundos imobiliários a mais, fundos imobiliários de papel ou um fundo imobiliário high yield, será que a gente não conseguiria antecipar a nossa aposentadoria? Com certeza sim, mas com muito mais risco. E fundo imobiliário, hoje eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que fundo imobiliário é para te dar previsibilidade, é para te dar segurança e jamais um dia você receber 500 e no mês seguinte você receber 100 ou no mês seguinte você receber 200. Qual o sentido disso? Se no mês eu estou recebendo 500, ao invés do aluguel ir aumentando, na verdade é uma bagunça. Aí um mês você recebe 500, outro mês você recebe 100, outro mês você não recebe. E jamais eu quero isso aqui para vocês, eu jamais quero isso para mim, jamais quero isso para vocês. Então, sem mais delongas, vou abrir diretamente aqui o site da B3 para te mostrar quais são esses 3 fundos imobiliários que eu possuo hoje na minha carteira. Então, agora eu já estou aqui com o site da B3 aberto, já coloquei aqui meu CPF, já coloquei aqui minha senha. A gente vai clicar aqui para entrar diretamente aqui no site da B3, onde a gente é linkado diretamente com
corretora, e aí já aparece todos os ativos aqui. Valor até 29/5/2026. Pessoal, depois eu vou trazer uma atualização dessa carteira aqui que mudou bastante. Teve um vídeo que eu postei há uns meses atrás, 4, 5 meses atrás, uns 5 meses atrás. E aí bombou o vídeo, muita gente gostou pra caramba, trouxe detalhes muito importantes da minha carteira. E como eu reestruturei essa minha carteira, eu vou trazer uma atualização dela para vocês. Beleza? Eu vou clicar aqui em minha carteira, em investimentos, e vou colocar lá para baixo para a gente ir vendo aqui os fundos imobiliários. Aqui, fundos imobiliários. Fundos de investimento imobiliário. BTLG, olha só, 200 cotas aqui em BTLG. HGBS, 1000 cotas. E RINV 11, 172 cotas. Aqui o primeiro detalhe, já não vai ser aquela carteira lotada de fundo imobiliário. 3 fundos imobiliários estão me gerando quanto? Isso a gente vai ver agora aqui na tabelinha que eu criei aqui na planilha, beleza? Olha só, planilha aqui, eu coloquei os 3 fundos aqui, né? Coloquei o nome deles, a quantidade de cotas que eu tenho hoje, a cotação atual, aqui eu coloquei um valor aproximado, né? Para facilitar aqui a conta. O rendimento por cota, 81 centavos do BTLG, 0,17 centavos do HGBS e R$ 1,10 do RINV11. Total investido, R$ 58.976, que está me gerando hoje por mês R$ 521,20. Aí você vai falar assim, caramba Bruno, mas R$ 58.976, se você colocar alguns outros fundos aí, você vai conseguir uma renda maior. Sim, vou conseguir uma renda maior, só que com muito mais risco, e eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque, pessoal, nos últimos, vamos dizer, 5 anos, aqui no mercado imobiliário brasileiro, teve tanta confusão, teve tanta maracutaia, teve tanto fundo imobiliário e principalmente fundos imobiliários de papel que deram um cano em muitos investidores e que infelizmente, vários investidores não vão conseguir reaver o seu patrimônio. A cotação estava lá em 130, 150, uma cotação totalmente fora do padrão, extremamente cara, as pessoas comprando porque entregavam altos rendimentos, mas a troco de quê? A troco de quê? Para você trocar um alto rendimento, um dividendo alto, para você ter uma desvalorização da sua cota em 50%, 70%, 80%. Teve fundo imobiliário aí que as pessoas foram para a justiça por conta de fundo imobiliário. Então, previsibilidade. Entenda isso. Quando a gente compra algum fundo imobiliário, busque previsibilidade, busque segurança. E aqui eu vou te passar 3 pilares fundamentais para todo investidor de fundo imobiliário. O primeiro pilar é qualidade da gestão, robustez da gestora. Por que é isso, Bruno? Olha só, o BTG, o RINV e o HGBS são gestoras totalmente confiáveis. Eu vou colocar totalmente confiáveis, mas às vezes, né, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, às vezes acontece alguma coisa aí. Mas, por exemplo, o RINV11, que é um fundo imobiliário, digamos, novo, né, começou ali em 2022, 21 ou 22, então são 4 anos ali de aproximadamente de fundo imobiliário. Aí você fala assim, caramba, Bruno, mas são 4 anos, não dá para a gente acompanhar o histórico dele? Sim, o Real Investor, que é a gestora do RINV11, por exemplo, é uma gestora desde 1990. É muito tempo atrás. Para vocês terem uma noção, o fundo da Real Investor multiplicou o capital milhares e milhares de vezes acima do Ibovespa. Então a gente acompanha o fundo da Real Investor, a equipe, a gestora da Real Investor e fala assim, caramba, esse pessoal aqui é bom, faz sentido, vou dar um voto de confiança para eles. O histórico é exemplar. Então a gente imagina, né, que o futuro também vai continuar sendo da mesma forma. BTG é a mesma coisa, HGBS é a mesma coisa. E aí, eu sempre falo isso para as pessoas, se forem optar por fundo imobiliário, opte pelo fundo de tijolo. Por quê? Porque a gente acompanhou nos últimos anos vários e vários problemas, principalmente em fundos de papel. Quando a gente investe num fundo de papel, o que a gente está fazendo? A gente está dando um cheque em branco ali para a pessoa comprar dívidas do mercado imobiliário e a gente nem sabe se essas dívidas que o gestor vai comprar são boas. Por isso que qualidade da gestão e da gestora são fundamentais. Primeiro passo, então,
escolher uma boa gestora, um bom fundo imobiliário, para você sim sentir confiável naquela gestão, naquela pessoa que está à frente daquele fundo, para ir lá e fazer boas aquisições para vocês. É o que o RINV 11 faz. O pessoal da Real Investor, como ele já tem essa bagagem, eles vão lá e o RINV 11, ele compra até ação. Ele pode comprar, de acordo com o seu regulamento, ele pode comprar até ações no mercado acionário brasileiro, desde que seja ações de cunho imobiliário. Então, para você ter uma noção, né, de mais ou menos como isso, é melhor a gente passar a bola para um gestor muito bom, um gestor confiável, para ele sim fazer essas alocações para você. É o caso aqui do RINV 11 quando eu invisto nele. Beleza? O segundo pilar, que também é fundamental, é a qualidade do portfólio. Bruno, o que seria a qualidade do portfólio? Porque nada adianta a gente investir numa boa gestora, num bom fundo imobiliário, mas ele não ser diversificado. Aí você vai comprar um imóvel, um único imóvel, por exemplo, a gestora é muito boa, BTG, mas ele só tem um imóvel. Adianta o quê? Não é um fundo imobiliário que não é diversificado. E quando a gente olha o BTG e o HGBS, por exemplo, são fundos imobiliários diversificados e principalmente perto de grandes centros. O BTLG, por exemplo, a maioria dos fundos imobiliários dele está ali na região da Grande São Paulo, que são galpões logísticos no centro do país. Onde o quê? Onde escoa, onde as grandes empresas estão. Então, isso é fundamental. A HGBS também. Os principais shoppings do Brasil são geridos pela HGBS. São shoppings com extrema qualidade e principalmente muito cheios. Atrai o quê? Mais renda pro shopping e, consequentemente, para você. E o terceiro pilar, que é muito importante, preço versus valor. Bruno, o que significa isso? Não adianta a gente comprar um BTLG, comprar um HGLG, comprar um HGBS, comprar um RINV 11, sendo que ele está sendo cotado com uma cota muito maior, um valor, um preço muito maior do que ele vale. O que adianta? É a mesma coisa de eu chegar aqui nesse meu apartamento aqui e falar assim, olha, eu vou querer comprar um apartamento igual esse daqui por R$1 milhão, sendo que eu sei que não vale R$1 milhão, mas eu quero comprar por R$1 milhão. Pessoal, isso é bom senso. Não adianta você comprar uma coisa que vale 100, você querer pagar 200. E isso aconteceu em 2018, 2019, as pessoas pagando 1,5, 1,6, 1,8 o valor patrimonial daquela cota. Por isso que muita gente critica fundo imobiliário, justamente por isso, porque comprou com valor extremamente alto alguns anos atrás e aí não viu a cota valorizar, claro, porque estava pagando um valor extremamente absurdo. Então, esse é o terceiro pilar para você prestar bastante atenção. Não vai no FOMO, o medo de ficar de fora da festa. O mercado brasileiro sempre traz oportunidades. E no mercado imobiliário, em fundos imobiliários, não é diferente. Então, não compre um imóvel, não compre uma cota de fundo imobiliário com valor que não corresponde a ele, beleza? Pensando nisso, eu até falei assim, cara, vou trazer isso daqui para mostrar para as pessoas como é que funciona. Por exemplo, olha só, estou aqui com o RINV 11 aberto aqui no site do Investidor 10, beleza? Cotação, R$ 107,80, dividend yield médio dos últimos 12 meses, 12,15. Ótimo. PVP, olha só, esse aqui é um indicador que você precisa acompanhar nos fundos imobiliários. PVP. Pessoal, quando você vê que está sendo cotado, é como se a gente comprasse R$1, realmente valendo R$1. Aqui não adianta eu comprar o RINV 11 se ele tivesse R$120 aqui e um PVP de 1,2, eu ia estar pagando mais caro. Para que eu vou pagar mais caro se eu posso esperar um pouco? Coloca ali numa renda fixa, num Tesouro Selic e vai rendendo ali no CDB. Pessoal, a gente não pode pagar caro jamais no fundo imobiliário. PVP de 1, extremamente aceitável. PVP até de 1,03 para alguns fundos muito bons, extremamente aceitável. Agora a gente não pode pagar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, porque senão acaba você realmente vai perder dinheiro ao longo do tempo. Olha só a liquidez, aproximadamente R$500 mil por dia, é bom, né? Uma liquidez até aceitável aí, variação dos últimos 12 meses de 15,81. Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês, a taxa de administração também dele
muito boa, 1,1, 1,0. Adianta o quê? Você comprar um fundo imobiliário que a taxa de administração é 5, que a taxa de administração é 2, 3. Pessoal, o fundo tem que ser extremamente muito bom para ele estar te cobrando uma taxa dessa. Tem que te dar um retorno muito acima da média para você querer pagar uma taxa dessa. Beleza? Olha só, o valor patrimonial por cota, 108,19. E olha o valor que ele está sendo negociado, 107,80. Então, beleza. Estou pagando ali abaixo do valor patrimonial, tá tudo certo. A mesma coisa com a HGBS. Olha só que interessante. HGBS, a cotação R$ 20,05. Dividend yield médio dos últimos 12 meses, 10,27, extremamente bom para um fundo de tijolo, de extrema qualidade. E olha só que interessante, PVP 0,97, ou seja, a nota de R$1 está valendo 97 centavos. É interessante, não é? A mesma coisa você está comprando R$1 por 97 centavos. Você está ganhando ali uma porcentagem de desconto muito boa. Então, faz total sentido você ter um fundo imobiliário de tijolo, que está te pagando bem, remunerando bem, de uma gestora muito boa e que está descontado. Excelente. Ótimo negócio aqui que a gente está fazendo. BTLG. Vamos lá ver como é que está o BTLG? Cotação R$ 103,59, dividend yield médio de 9,18. Tá vendo como o dividend yield desses fundos, eles não vão ser 12, 13, 14, 15. Você não está entrando aqui em risco. Aqui o intuito não é arriscar o seu dinheiro, beleza? Isso daí tem outras formas de você fazer, mas aqui com o fundo imobiliário não vai fazer isso. PVP 1,01. Vocês lembram quando eu falei que quando a gente compra de uma gestora muito boa, pessoal, às vezes vai pagar 1,01, 1,02, 1,03, beleza, mas não paga mais do que isso não. Espera ele corrigir, geralmente dá uma oscilada ali para baixo, para cima. Liquidez média, ó, 12 milhões por dia, excelente. Variação dos últimos 12 meses, 13,66. BTLG tem um caso aqui interessante, olha que legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? A rentabilidade, que eu vou comparar ele. Olha o que é a taxa de administração, primeiramente, né? 0,9% ao ano, muito bom. Vacância, 3, tá super controlada. Agora, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui, que é bem interessante. E a gente vai falar sobre isso daqui agora. Olha só, eu coloquei aqui 2 anos, né? A gente está comparando o BTLG, que é o vermelhinho aqui, com o IFIX, né? Que é o mercado de fundos imobiliários, e o CDI. Pessoal, o que aconteceu com o CDI nos últimos, desde 2021, 2022? O CDI só sobe. Taxa Selic está ali em 15, agora está em 14,5. Beleza, olha lá o BTLG, ó. Está perdendo para o CDI nos últimos 2 anos. CDI 27 e BTLG 24. Ganhou do IFIX, beleza. Mas aí muita gente vai olhar isso daqui e vai falar assim, tá vendo? Isso daqui é o quê? É retorno de renda fixa com risco de renda variável. Beleza, nos últimos 2 anos foi dessa forma. Nos últimos 5 anos, que eu te falei, desde 2021, né, que está com essa taxa muito alta, olha só o CDI aqui, acabando com o BTLG. CDI 74,23, IFIX 37, BTLG 45. BTLG está ganhando só do IFIX. Está levando o que é uma lapada aqui do CDI, mas não é para menos. Nos últimos 5 anos o CDI, taxa de juros aqui no Brasil só subindo. Por isso que investir em renda variável, o que a pessoa pensa? Fala assim, poxa, para que eu vou para renda variável, sendo que eu tenho o colchão ali quentinho ali da renda fixa? Eu vou ficar na renda fixa mesmo. Agora, se a gente coloca 10 anos, olha só que diferença. BTLG 300%, CDI 142%, ou seja, mais do que o dobro do CDI. Mas isso é o quê? O longo prazo. É o longo prazo, pessoal. Essa taxa, 14,5%, ela não vai persistir, pelo menos assim eu espero, né? Eu também espero que você torça para isso, para que não persista aí por mais 5, por mais 10, mais 15 anos. E que essa taxa comece a cair logo. Porque quando essas taxas começarem a cair, o que vai acontecer com os fundos imobiliários? Eles vão o quê? Aumentar tanto a cotação quanto o rendimento também. Interessante, né, esse dado aqui do BTLG, porque muita gente só fica replicando. Ah, não, é um retorno de renda fixa com risco de renda variável. E a pessoa fica repetindo isso até criar uma verdade. Estou te mostrando aqui como é que funciona. E o principal, repassa a inflação. Vou colocar aqui, ó, IPCA.
para você ter uma noção. Olha só, IPCA de 62% e o BTLG 300%, ou seja, repassou o IPCA com folga, ganhou do CDI, ganhou do IFIX com muita folga. Isso é extremamente importante. Mas isso daqui, pessoal, é o que? Fundo de qualidade. Não adianta querer pegar o seu suado dinheiro para você ficar investindo aí nessas bombas de fundo imobiliário de papel. Nessas bombas aí que a galera vai lá e fala na internet, não, compra isso daqui, porque é base 10, é baratinho, você vai lá e compra. Não dá nada, se você perder é pouco. Pessoal, qualquer 10 reais, 20 reais, 30, 50 reais vocês perderem, é dinheiro que vocês estão perdendo. E por vacilo, por besteira de não ter estudado, de não ter entendido como é que funciona o mercado imobiliário aqui no Brasil. Aí vocês lembram que eu falei assim para vocês, olha, eu vou mostrar para vocês uma estimativa daqui a 10 anos, se a gente continuasse investindo nesses 3 fundos imobiliários, é justamente isso que eu vou te mostrar agora para a gente fechar esse conteúdo aqui, que você vai ficar, cara, assim, de cara com isso daqui. Olha só, né? A nossa carteira atual aqui, que eu estou mostrando para vocês, R$ 521,20, mas eu coloquei aqui uma projeção, beleza? Eu congelei essa tabela 11 aqui para a gente entender mais ou menos como é que vai funcionar, beleza? E qual foi a premissa que eu utilizei? Eu tenho R$ 521,20, olha aqui, ó, rendimento médio mensal inicial, R$ 521,20, né? E um aporte mensal adicional de 7 cotas. Por que 7 cotas? Uma cota de BTLG, que está custando ali aproximadamente R$ 100, R$ 102 reais. Uma cota de RINV11, que está custando aproximadamente R$ 107, R$ 108 reais. E 5 cotas de HGBS, que está custando em média R$ 20 reais. Então, né, é como se a gente estivesse investindo R$ 100 reais em cada, certo? R$ 102, R$ 103 reais em cada ali na média, que daria R$ 310 reais por mês. Grave esse número. Eu tenho já um rendimento de R$ 500 reais, 521, mais R$ 300 reais por mês. Daqui a 10 anos, e aí pessoal, olha só o que eu estou fazendo aqui, 0,80, tá bom? Eu não estou colocando aqui nada fora do... Pelo contrário, aqui eu estou jogando até contra mim, colocando 0,80% aqui de rendimento mensal, beleza? Olha só como é que vai ficar daqui a 10 anos. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Aí, beleza. Você vai ficar ruim. Diminuir aqui um pouquinho. Vai ficar melhor isso assim. Daqui a 10 anos, olha só, 120 meses, né? Daqui a 120 meses, meu patrimônio vai estar em R$ 213 mil, com o rendimento do mês de R$ 1.707,92, um aporte do bolso de 310, total reinvestido, e o patrimônio final R$ 215 mil. Ou seja, né, eu estaria recebendo mais do que 3 vezes mais daqui a 10 anos. Eu fazendo um aporte, reinvestindo meus dividendos, meus rendimentos dos fundos imobiliários, e aportando R$ 100 reais em cada um deles. Fala se não é um bom negócio se a gente olhar daqui a 10 anos. E aqui está a chave do negócio. Aqui eu coloquei o quê? Eu congelei. Digamos que eu congelei aqui tanto o rendimento quanto o aporte. Eu não coloquei aqui que a gente vai receber nada mais. É R$ 521 reais nos próximos 10 anos. Pessoal, é bem provável que o quê? Que o fundo imobiliário repasse a inflação, que a gente aumente o nosso rendimento, que a gente consiga aportar um pouco mais, se a gente conseguir trabalhar um pouco mais, receber um pouco mais. Então aqui é como se a gente estivesse congelando, né, essas informações e só replicando daqui a 10 anos. Porque a pessoa vai falar assim, mas aí tem inflação? Beleza, pessoal, a gente está aqui só replicando, congelando uma informação de agora para daqui a 10 anos, 2026, 2036. Né? Eu desconsiderei tudo, se a gente vai aportar mais, se a gente vai receber mais, mas olha só que interessante, R$ 1.707,92 por mês, mais do que tripliquei, né? Tripliquei, um pouquinho mais do que tripliquei o rendimento de hoje, aportando o quê? Muito pouquinho, R$ 300 reais por mês. Fala se não é interessante. Mas isso daqui, a gente está olhando para um horizonte daqui a 10 anos com fundos imobiliários bons. Não adianta eu investir agora numa bomba relógio que pode explodir no próximo mês, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, e eu ver meu patrimônio despencar. Isso aqui a gente tem que acompanhar.
rendimento mensal, informe trimestral, acompanhar os fundos, ver se ele não está comprando, se não está vendendo alguma coisa, ou se não está tendo alguma maracutaia entre esses fundos imobiliários, a gente tem que acompanhar. O intuito aqui é eu te mostrar, te entregar todo esse conteúdo aqui, para você falar assim, caramba, realmente faz sentido. Não faz sentido eu pegar um fundo imobiliário e comprar ele porque ele está me pagando um rendimento alto, sendo que eu estou correndo um sério risco de ficar sem patrimônio. Você consegue entender? Conseguiu entender mais ou menos como é que funciona com os fundos imobiliários? E por que muita gente perdeu dinheiro nos últimos anos com fundos imobiliários e muita gente criou um ranço, criou um trauma com os fundos imobiliários nos últimos anos que detesta e fala mal pra caramba, mas não entende a lógica por trás disso daqui. Não entende que um fundo imobiliário ele tende a valorizar menos do que as ações. Tá certo, tem que valorizar menos mesmo. Sabe por quê? Porque as ações elas têm mais risco do que o fundo imobiliário. Logo, o fundo imobiliário tem que render menos do que as ações. Tá ótimo, tranquilo, cada um no seu quadrado e não se fala mais nisso. Eu espero de verdade que você tenha entendido isso daqui, espero de verdade que você tenha uma carteira de fundos imobiliários e que consiga, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, quando você estiver aposentando, vivendo de renda, que você consiga viver de renda com abundância e com muito dinheiro no bolso. Pessoal, eu não costumo pedir isso daqui, mas vou pedir dessa vez e peço encarecidamente para que, se você gostou desse vídeo aqui, para você curtir, para você deixar um comentário aqui embaixo e principalmente para se inscrever. Muita gente acaba assistindo os vídeos e não se inscreve e o YouTube acaba não entregando tanto assim um conteúdo. Se você gostou desse conteúdo aqui, que foi um diretão dinâmico, mostrei minha carteira, fui lá, fiz as simulações aqui para vocês, falei os fundos imobiliários que a gente está investindo e o que você precisa olhar, os 3 pilares, a gente fez um panorama geral aqui. Encaminha para alguém que também é investidor de fundo imobiliário ou pretende investir em fundos imobiliários. Beleza? Vou pedir essa sua ajuda para a gente ir expandindo esse canal aqui e mais conhecimentos, mais conteúdos como esse cheguem a mais pessoas e as pessoas invistam, pelo menos ali, centrada e com foco e com um objetivo muito grande lá na frente. Sem aquele joguinho, sem ficar querendo ganhar, ficar rico da noite para o dia. Porque se isso existisse, meu amigo, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. Tá certo? Espero de verdade que tenham gostado, espero de verdade que tenham aproveitado esse vídeo aqui ao máximo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.